Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Mapeando Resumos. Hoje, tratando sobre o processo penal, vamos falar da investigação preliminar. Só lembrando rapidinho do que eu disse nos outros vídeos, essa é uma série de vídeos mais própria para quem já estudou essa matéria, para quem já teve algum contato inicial, para quem já entendeu essa matéria e quer revisar de alguma forma, para alguma prova, algum concurso que vem aí, uma reta final. Se você já estudou, então essa série é para você. Se você ainda não estudou, recomendo que busque alguma aula, algum livro de doutrina, algum PDF de cursinho e leia a lei para primeiro entender, para depois usar esses vídeos como uma espécie de resumo para ouvir na caminhada, na academia, porque vai ser bem útil nessas hipóteses. Então vamos lá, de olho no mapa. Vamos falar da investigação preliminar. Primeiro, tratar sobre o indiciamento, falar da conclusão do inquérito, se o indivíduo for preso ou solto, sobre o relatório do inquérito, sobre o arquivamento, arquivamento implícito, arquivamento indireto, se há recurso contra o arquivamento, nas investigações diversas e o acordo de não persecução penal, a NPP. Começando falando sobre o indiciamento. O que a gente tem para falar sobre o indiciamento? O indiciamento é aquele ato do delegado de polícia que atribui autoria ou participação de um indivíduo a um crime ou a uma contravenção. Mas a gente tem que diferenciar aqui o que é suspeito, o que é indiciado e o que é acusado. Qual é a diferença entre suspeito, indiciado e acusado? O suspeito é aquele que contra ele ainda tem frágeis indícios. O indiciado é aquele que tem indícios convergentes, dizendo que é ele o autor. E o acusado é aquele depois de recebida a denúncia pelo juiz, ok? O suspeito também é chamado de investigado. Então, é uma progressão aqui dos indícios se transformando cada vez mais forte em comprovações de que ele foi o autor daquele fato que foi imputado, de suspeito até acusado, que vai ser no processo, o acusado durante o processo penal, ok? Qual é o momento do indiciamento? O momento do indiciamento pode ser já no auto de prisão em flagrante, quando o delegado lavra a prisão em flagrante, lavra o auto de prisão em flagrante, já ali ele pode indiciar, se tiver as provas convergentes e sólidas nesse sentido, e pode ser também durante o inquérito policial até o relatório final. Durante todo o inquérito policial, até o relatório final, quando ele se sentir seguro para indiciar o suspeito, transformar em indiciado, ele indicia. Lembrar também que o indiciamento é incompatível com o termo circunstanciado, tá? Ou o delegado indicia, ou ele traz um termo circunstanciado. E o termo circunstanciado para aquelas infrações de menor potencial ofensivo, que não cabe inquérito. Cabe o termo circunstanciado que vai direto para o juiz. Quais são as espécies de indiciamento? O indiciamento pode ser direto ou indireto. Indiciamento direto é o quê? É aquele que o indiciado, o acusado, o indiciado agora, né, está presente. E o arquivamento indireto é o que o indiciado está ausente. Ele não está fisicamente presente com o delegado na comarca. O indiciado está ausente. Quais são os pressupostos para o indiciamento? Os pressupostos são um ato formal fundamentado do delegado, a análise técnico-jurídica do fato, ele indicar autoria, materialidade e as circunstâncias em que foram cometidos aquele crime, e é um poder-dever da autoridade policial, ou seja, o delegado. Esses são os pressupostos do indiciamento. E o desindiciamento, o que é desindiciamento? Desindiciamento seria o cancelamento do indiciamento já feito. O delegado indiciou um indivíduo, esse indivíduo eu tronco um habeas corpus, que é a peça mais comum, e o tribunal, o julgador de segunda instância, entendeu que aquele indiciamento foi feito de uma maneira incorreta, que não há indícios contra aquele indivíduo, ou que os indícios apontam para um outro indivíduo. Então, o tribunal, o juiz, melhor dizendo, o juiz determina o desindiciamento, certo? Quem é o sujeito passivo do indiciamento? Quem pode ser o sujeito passivo do indiciamento? Qualquer pessoa, salvo algumas autoridades. Ministério Público, magistrados e parlamentares.
Ministério Público por quê? Porque os membros do MP, eles não podem ser instaurados contra ele inquérito policial. Quem investiga os membros do MP é o Procurador-Geral de Justiça, os membros do MP estadual, MP federal, o PGR. Já para os magistrados, quem vai investigá-los é o tribunal a quem eles são administrativamente subordinados, porque judicialmente eles não são subordinados a ninguém, mas administrativamente sim, são subordinados ao tribunal. Então o tribunal é que vai investigar. E os parlamentares, a autoridade para ministrar, para ser o relator do inquérito lá no parlamento a que eles servem, certo? Então essas três autoridades, MP, magistrados e parlamentares, não vão ser alvo de indiciamento pelo delegado de polícia. Eles têm seu rito próprio. E quais são os prazos de conclusão? Os prazos de conclusão para o inquérito policial. Depende se o indiciado, se o acusado está preso ou se ele está solto ou afiançado. Se ele estiver preso, é um prazo menor. Se ele estiver solto, é um prazo normalmente maior, exceto aqui nos crimes contra a economia popular que a gente vai ver. Então, no CPP, no juiz comum, no processo comum, na jurisdição comum, a gente vai ter um prazo de 10 dias se ele estiver preso e 30 dias prorrogáveis se ele estiver solto. Na Justiça Federal, a gente vai ter um prazo de 15 dias mais 15 dias se ele estiver preso e 30 dias prorrogáveis se estiver solto. No CPPM, que são os crimes militares, Código Processo Penal Militar, o processo vai ser de 20 dias se ele estiver preso e 40 prorrogáveis por mais 20 dias, 40 mais 20, se estiver solto. Na lei de drogas, o prazo é maior. Na lei de drogas, a gente vai ter 30 dias mais 30 dias se ele estiver preso e 90 mais 90 dias se estiver solto. Crimes contra a economia popular, como eu disse, 10 dias se estiver preso, 10 dias se estiver solto, não muda. Se o indivíduo estiver preso temporariamente, se estiver decretado contra ele a prisão temporária, o delegado vai ter 5 dias mais 5 dias. É o prazo da prisão temporária. Se for crimes hediondos ou equiparados, 30 dias mais 30 dias se ele estiver preso. Esse é o prazo de conclusão do inquérito policial. Quanto ao relatório, o que a gente tem para falar sobre o relatório? O relatório não vincula. Não vincula quem? Nem o MP, para oferecer a denúncia, e nem o juiz, para verificar a liberdade provisória. Então, o relatório ele é uma peça opinativa, uma peça que traz provas, traz indícios. Provas não, porque as provas vão ser produzidas em contraditórios. Né? Ele traz indícios, ele traz peças informativas muito importantes para o processo, mas ele não vincula o juiz, ele é uma peça opinativa. Sobre o arquivamento do inquérito, o que a gente pode dizer? O arquivamento do inquérito, antes de arquivamento, vamos lembrar quem é o destinatário. O destinatário do inquérito policial, para o CPP, é o juiz. Segundo o CPP, a autoridade policial envia o inquérito para o juiz, e o juiz é que envia para o Ministério Público. Mas, segundo a doutrina, essa norma não foi recepcionada pela Constituição de 88, pois violaria o sistema acusatório. Para a doutrina, a autoridade policial envia o inquérito policial direto para o Ministério Público. Vai para o juiz só para análise de cautelares, se houver algum pedido de cautelar, prisão preventiva, uma prisão domiciliar, e os casos da Resolução 63 do CJF. Mas a doutrina critica bastante essa norma do CPP, diz que não foi recepcionada. E as providências na ação penal pública, o MP pode oferecer denúncia, pode propor arquivamento do inquérito, pode requisitar novas diligências, declarar competência ou conflito de competência na ação penal pública. Se for um caso de ação penal privada, a autoridade policial, o delegado de polícia, termina o inquérito e aguarda
o ofendido ou o responsável legal do ofendido com os autos em cartório. Os autos ficam em cartório lá do juiz, ok? Então, continuando, a gente vai falar sobre o arquivamento. O arquivamento, aqui a gente tem uma coisa, um assunto importante que trata sobre a lei anticrime. A lei anticrime ela mudou bastante o sistema de arquivamento, mas está suspenso por uma medida cautelar do STF, aguardando julgamento. Então, antes da lei anticrime, o arquivamento ele era feito, era homologado pelo juiz, o MP propunha o arquivamento e ia para o juiz decidir se arquivava ou não. Se o juiz entendesse que arquiva, o processo ia arquivar. Se o juiz entendesse que não, o processo ia para o Procurador-Geral de Justiça e o Procurador-Geral de Justiça poderia concordar com o juiz ou concordar com o promotor que propôs o arquivamento. Se ele concordasse com o promotor, o processo seria arquivado. Se ele concordasse com o juiz, ele poderia propor ele mesmo a ação penal ou indicar outro promotor para propor ação penal ou requisitar novas diligências. E esse arquivamento poderia ser por ausência de pressupostos processuais ou condições de ação, poderia ser por ausência de justa causa, poderia ser por atipicidade, manifesta causa excludente de ilicitude, por manifesta causa excludente de culpabilidade, por causa extintiva de punibilidade ou por cumprimento de acordo de não persecução penal. Alguns desses casos, eles fazem coisa julgada material. 2 desses casos que eu falei só faziam coisa julgada formal, que seriam a ausência de pressupostos processuais ou condições de ação e a ausência de justa causa. Nesses 2 casos, entendi a jurisprudência que o arquivamento só faria coisa julgada formal, ou seja, se depois o delegado de polícia reabrisse aquele inquérito com novas provas e acrescentasse provas ou indícios suficientes para ter pressupostos processuais, condições de ação ou justa causa, a ação poderia ser proposta. Nos outros casos, não, faz coisa julgada material, e fazia coisa julgada material, né, e não poderia ser proposta uma ação contra aquele acusado por aqueles fatos. Só que a lei anticrime ela muda isso. A lei anticrime vem tornando o arquivamento um ato do Ministério Público. Então ele não passa mais pelo juiz. Como é um ato interno do Ministério Público, não há mais essa sindicabilidade do juiz, não há mais esse desacordo do juiz que tem que mandar para o Ministério Público aquele procedimento que a gente tinha no artigo 28 do Código de Processo Penal. Não há mais com a lei anticrime. Então, o arquivamento se tornaria um ato interno do Ministério Público. Se é um ato interno do Ministério Público, não se fala mais em coisa julgada, porque o Ministério Público não faz coisa julgada, só a decisão do juiz faria a coisa julgada. Então não tem mais o que se discutir se faz coisa julgada formal ou coisa julgada material, porque o arquivamento seria passaria a ser, depois da lei anticrime, um procedimento interna corporis do Ministério Público. Só que essa parte da norma está suspensa ainda e aguardamos julgamentos do STF para ver se ela vai entrar em vigor ou não. Se ela vai ter eficácia ou não, na verdade, né? Porque em vigor elas estão. Mas ok. Isso é o que eu tinha para falar sobre o arquivamento e sobre o arquivamento implícito. O que é arquivamento implícito? Arquivamento implícito é aquele em que o MP deixa uma pessoa ou um fato de fora da sua denúncia. Então, ele está implicitamente arquivando o processo, arquivando o inquérito para aquela pessoa ou por aquele fato. A doutrina e a jurisprudência elas não admitem arquivamento implícito, porque ou o MP indica expressamente que não há indícios contra aquela pessoa, ou ele propõe a ação. É algo indisponível. O MP não pode decidir só não falar nada. Então, a doutrina e a jurisprudência não admitem essa tese do arquivamento implícito, ok?
E sobre o arquivamento indireto. O que é arquivamento indireto? Qual é a diferença do arquivamento implícito para o arquivamento indireto? O arquivamento indireto, na verdade, é um impasse entre o juiz e o MP. O MP entende que aquele juiz não é competente para decidir sobre aquele arquivamento, e o juiz entende que é competente sim. Não, me manda esse arquivamento que eu sou competente sim. Aqui se resolvia que em analogia ao artigo 28, mandaria para o Procurador-Geral de Justiça, para ele decidir. Só que com a mudança do artigo 28, com a lei anticrime, a gente já não sabe mais como vai ser. Vamos esperar a doutrina e a jurisprudência decidirem sobre isso. Recurso contra o arquivamento. Existe recurso contra o arquivamento? Em regra, não. Salvo em algumas exceções aqui, que é no crime contra a economia popular, nos crimes contra a saúde pública, em contravenções de jogo do bicho e corrida de cavalo. Nessas hipóteses, 4 pequenas hipóteses, há previsão sim de recurso contra o arquivamento de inquérito policial. Investigações diversas. Existem várias investigações que a gente pode notar no nosso sistema que fazem parte desse grande tema que é a investigação preliminar. Quais são elas? A gente tem a CPI, que é bem famosa, Comissão Parlamentar de Inquérito, em que o parlamento investiga algum caso, né? Temos a investigação pelo COAF, que ficou bem famosa há algum tempo, há um pouco tempo atrás, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, né? Temos o inquérito policial militar, que é na seara militar, ele é instaurado na seara militar. Temos as investigações pelo MP, o Ministério Público pode investigar por ele mesmo. Aqui foi adotado pelo STF para decidir sobre a constitucionalidade da investigação pelo MP a teoria dos poderes implícitos. O STF então decidiu que se o MP tem a competência constitucional, a atribuição constitucional para propor a ação penal, então ele tem os poderes para instruir essa ação penal, que seria a investigação. Então, o STF decidiu que o MP pode sim investigar de acordo com essa teoria, a teoria dos poderes implícitos. Então, o Ministério Público ele instaura o que se chama de PIC, é o procedimento de investigação criminal, que tem um prazo de 90 dias, prorrogáveis, em situações excepcionais. Que situações excepcionais seriam essas? Abuso de autoridade, crimes praticados por policiais, procrastinações indevidas da autoridade policial no inquérito. Então o MP poderia ele mesmo investigar. Tem também o inquérito civil. O inquérito civil ele é instaurado como uma atividade preparatória para a ação civil pública, na área civil, né, de responsabilização civil. Então, lá na área civil, para a ação civil pública, ele pode instaurar inquérito civil. Temos também o termo circunstanciado, que é aquele termo simples previsto na Lei 9.099, de 95, em que não cabe inquérito policial, no caso de crimes de menor potencial ofensivo, infrações de menor potencial ofensivo. Lembrar também que, recentemente, o STF decidiu que é constitucional a lei estadual que atribui aos policiais militares a lavratura de termo circunstanciado. Então, diferente do que parte da doutrina defendia, que o termo circunstanciado é uma peça privativa do delegado de polícia, o STF definiu que não, que cabe ao Estado, a lei estadual, definir quem será responsável por lavrar o termo circunstanciado, certo? Temos a investigação criminal defensiva também. Investigação criminal defensiva, que é um projeto previsto lá no novo CPP, que institui a possibilidade da defesa produzir investigação criminal. Então está lá no projeto do novo CPP, que está ainda em trâmite no Congresso Nacional. E temos a investigação de particular. É possível investigação de particular? Sim, de acordo com a Lei 13.432 de 2017, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica pode fazer investigação
só que vedada a participação direta da pessoa na atividade policial. A pessoa não pode ir junto do policial na investigação para fazer uma investigação particular. Não, não é isso. A pessoa pode sugerir à autoridade policial novas fontes de prova e o aceite fica a critério do delegado de polícia. A pessoa só sugere. E o ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal. Esse aqui é um tema bem recente, bem interessante, que tem caído bastante em todas as provas de processo penal. O ANPP é o Acordo de Não Persecução Penal firmado pelo Ministério Público quando ele entende que não é o caso de apresentação, de proposição da ação penal, mas com alguns requisitos. Quais são os requisitos? Não cabe o arquivamento, porque se couber o arquivamento, ele é obrigado a arquivar, porque não há indícios, né, contra aquele sujeito. Não cabe transação penal, da 9.099. Ele não pode ser reincidente, nem um criminoso habitual. Ele tem que ter confessado, ele tem que confessar o crime. O crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça. A pena mínima desse crime, a pena mínima, observe isso, é bem importante, tem que ser menor que 4 anos. Então, é para crimes com pena mínima até 3 anos. Até 3 anos. 4 anos não pode. Não pode celebrar acordo de não persecução penal. A pena mínima tem que ser menor que 4 anos, ou até 3, ok? E o acordo tem que ser necessário e suficiente para a prevenção, o que a doutrina chama aqui de princípio da suficiência. Princípio da suficiência. O acordo tem que ser necessário e suficiente para a prevenção do crime. E dentro de 5 anos, nos últimos 5 anos, ele não pode ter firmado nem acordo de não persecução penal, nem a suspensão continual do processo, da 9.099 também. Então, esses são os requisitos para a celebração do acordo de não persecução penal entre o Ministério Público e o acusado. Ela é chamada pela doutrina uma espécie de diversão com intervenção. Diversão não é porque é engraçado, porque é divertido, não. Diversão porque o Ministério Público diverge, ele pode divergir, ele vai divergir nesse caso. É uma espécie de diversão com intervenção. A diversão pode ser simples, encoberta ou com intervenção. Diversão simples é aquela em que o Ministério Público arquiva simplesmente, só arquiva o processo. Diversão encoberta é aquela em que o Ministério Público extingue a punibilidade com a prática de atos. E a diversão com intervenção é aquela em que o Ministério Público arquiva o processo com algumas condições, impondo algumas condições. É essa aqui que é o acordo de não persecução penal, porque o Ministério Público arquiva o processo impondo algumas condições ao acusado. Ela tem natureza de negócio jurídico extraprocessual. Negócio jurídico extraprocessual. E o descumprimento? Descumprimento do ANPP. Lá, o acusado firmou um acordo com o Ministério Público e logo depois ele descumpriu esse acordo. O que acontece? Acontece que o acordo ele é quebrado. Então, volta à situação em que era antes. O Ministério Público pode oferecer propor a ação, ele pode requisitar novas diligências para continuar a investigação. Na verdade, volta de onde parou. Durante o acordo, o processo de prescrição, o prazo prescricional, ele fica suspenso e, se o acusado descumprir esse acordo, retorna ao status quo ante. Isso é até uma súmula bem recente do STJ, se eu não me engano. Então, esses são os pontos mais importantes. Lembrar também que, após a homologação do acordo, ele vai para o juízo da execução, tá? Ele vai para o juízo da execução fiscalizar se o acordo está sendo cumprido. Esses são os pontos mais importantes da matéria, falando sobre investigação preliminar, que é a investigação que ocorre antes do processo, dos processos, e é um assunto muito importante para todas as provas aí que tratam do processo penal, ok? Espero que tenha ajudado, espero que
tenham gostado desse voo panorâmico, mesmo que seja um voo rápido, um voo bem dinâmico, mas é um voo bem abrangente, que trata de muitos assuntos diferentes, dá uma abrangida nesse assunto, né? Se eu esqueci de falar alguma coisa, se eu esqueci de ressaltar algum ponto, comentem aí, eu vou gostar de saber bastante sobre coisas novas, sobre alguma coisa que eu tenha esquecido, sobre alguma coisa que eu tenha me confundido. Comentem que eu vou gostar bastante de saber o que vocês estão achando. Compartilhe aí com seus amigos que também estão precisando de uma revisão, gostam dessa revisão por vídeo, ou seja por áudio, né? O YouTube é legal que a gente pode deixar rolando e só ouvir o áudio. E isso é muito, muito legal. Eu uso bastante quando eu estou em deslocamentos, quando eu estou fazendo alguma coisa que não necessita da minha atenção plena. Então eu posso prestar atenção no que eu estou ouvindo. Eu uso podcasts, eu uso videoaulas para isso. Eu acho bem legal. Então compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!